noite. Estamos aqui falando sério sobre a crise que abala a economia mundial. E o que começou como um problema do setor privado, hoje atinge em cheio os governos. Governos que enfrentam o acúmulo de dívidas e, por isso, estão sendo obrigados a promover drásticos cortes nas despesas públicas. Dos 17 membros da União Europeia, vários países já tiveram notas de risco rebaixadas. Como o descontrole das contas públicas e as particularidades políticas levaram os países da zona do euro à crise financeira. E no que isso impacta com o Brasil, com a economia brasileira e com todos nós, consumidores brasileiros. É o que nós vamos saber com o economista Evaldo Alves, professor de Economia Global da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, professor Evaldo. Boa noite. Que bom tê-lo aqui. Falando sobre crise, uma crise que parece não ter fim, professor Evaldo. A cada dia, novidades que parecem levar as expectativas cada vez para um pessimismo maior. O problema da zona do euro, professor, é um problema de projeto ou é um problema financeiro, de endividamento? O problema, ele não é um problema de projeto, que como projeto foi um projeto muito bem elaborado, tecnicamente muito sofisticado, onde os problemas surgiram foram no âmbito da gestão. Mesmo tendo, assim, um país como a Alemanha, tendo uma Alemanha no bloco e uma Grécia pequenininha, o projeto contemplava essas diferenças todas? Salete, você pegou o ponto. Tendo a Alemanha e a França, os dois grandes países do bloco, e tendo a Grécia, tendo Portugal, o que aconteceu? Os pequenos começaram a utilizar os recursos sem se preocupar com o equilíbrio financeiro. Quero todos os direitos. Exatamente. Os deveres, só os grandes. Então, o equilíbrio fiscal, receita e despesa de governo, claro, foi algo que foi realmente mal baratado nesse projeto. Eu não posso fazer nenhum projeto econômico sem me preocupar com receita e despesa. É um cooperativismo, na verdade, né? Onde você tem que ter... O que aconteceu na prática? Os dois grandes países, um pouquinho a Inglaterra resistindo, mas também entrava nisso, entravam com recursos para cobrir os déficits. Entrar com recurso para cobrir o déficit faz sentido quando eu utilizo esses recursos para investir alguma coisa, em algo que vai produzir crescimento lá na frente. Claro. Na verdade, esses pequenos países da União Europeia passaram a viver de mesada. Giravam a guitarrinha de fazer dinheiro. Pediam para os grandes da Europa, só que um quadro internacional também acompanhava. Eu tenho excesso de liquidez no mercado internacional, isso já faz tempo. Então, os bancos aportavam recursos. E eles se endividavam, assinavam promissóriazinhas, que são os títulos da dívida pública. E com isso eles chegaram a endividamento público. E Salete, não é só na área de endividamento público. O endividamento público está num nível de 180%, 200% do PIB. Vários países, quase todos os da Europa. Mas além disso, e a mídia não vem prestando atenção nisso, a dívida externa da União Europeia também é um descalabro. Não temos falado nada sobre dívida externa, professor. Só para citar um exemplo, claro. A dívida externa da Bélgica está em 327% do PIB. Que é isso? A Irlanda deve 800% do PIB, dívida externa. O que é isso, professor? Então, se você perguntar... 800% do PIB? É simples, imagina alguém que entra no cheque especial em 800% da sua renda. Não tem como. Não existe. Portanto, qualquer possibilidade. A União Europeia tem que sentar, só que a grande diferença é que até agora eles sentavam para decidir o quê? Como obter mais recursos. Pois é. Não como renegociar isso, escalonar essa dívida, ver o que dá para pagar, ver o que você renegocia,
Portanto, em nenhum momento, se a gente acompanhar a mídia, a gente vê, em nenhum momento eles estão discutindo detalhes. Me parece que agora, nesse momento, é que se começa a discutir isso. Quando a Angela Merkel e o Sarkozy falam de discutir um cronograma, é a hora que começam a surgir esses primeiros ministros mais técnicos que vão sentar e discutir os números, porque até aqui sempre foi uma postura, um método de pedir mais recursos. E tem mais, esses países pequenos sempre se julgaram no direito de terem esses benefícios. São os direitos e nada para deveres, é bem isso? Na verdade, se a gente pensar historicamente, isso não é coisa do outro mundo, porque a Europa, no passado, ela sempre saía das crises de uma outra forma. Por quê? Crise tem no sistema capitalista. A cada 50 anos a gente tem um negócio desse que está acontecendo. Parece que existe a necessidade de uma reciclagem, inclusive, é verdade. Que está atingindo os Estados Unidos, está atingindo a Europa. Só que no passado a Europa, como é que saía disso? Tinha as colônias. E as colônias ajudavam. Isso na história. As colônias ajudavam. Há pouco tempo não tinha mais colônia. Como é que eles saíram? No outro ciclo. Tentando vender para os Estados Unidos, melhorar o comércio com os Estados Unidos apoiando, inclusive os Estados Unidos apoiou com dinheiro a construção da União Europeia, a reconstrução da Europa, e eles saíram da crise. Dessa vez não tem colonizado e o grande parceiro, os Estados Unidos, também está numa grande crise. Então, eles vão ter que fazer como todo país, como toda empresa, como toda pessoa em crise. Tem que rediscutir, renegociar e fazer um plano de resgate. E só para a gente aterrissar numa semelhança com outro país, que é o Brasil, nós já fizemos isso nos anos 80. Pois é, professor, que coisa, que inversão, né? Há pouco tempo, num seminário na Europa, onde vários economistas discutiram, eu estava lá e eu até fiz a brincadeira. Se precisarem, nós podemos ajudar. Nós já estamos graduados e pós-graduados, né, Nós já passamos por isso. Todo mundo se lembra, os mais jovens não, porque foi nos anos 80, fim dos 80 até o começo dos 90. Nós passamos e passamos apertado para nos ajustar. Nossa, e hoje... o corte de gasto, a necessidade de equilíbrio fiscal, aquela gestão rigorosa, começou com o presidente Fernando Henrique Cardoso, a renegociação da dívida dos estados brasileiros, você se lembra disso? Onde se tinha que falar o que eu vou pagar, o que eu não vou pagar, e uma parte eu vou dar em bens, se eu não tenho como pagar. É isso. Então, a Europa está nesse exato momento, só que tem um problema. Eles ainda não caíram na realidade. Ainda? Você acredita que não tenham caído na real, é mesmo? Os menores ainda se acham? Basta ver as passeatas, eles acham que eles têm direito àquilo tudo sem alterar. Os únicos que estão tentando são os maiores, que são os que pagam a conta. Então, a União Europeia, que é um projeto de integração econômica. Integração econômica de que forma? Obter o livre fluxo de bens e serviços, isso é bom. Nós já temos isso no Mercosul, tá certo? Só que o Mercosul é fraquinho, né? Eu consigo comprar e vender mais barato, porque eu não pago imposto. Eu posso ter o livre fluxo também de pessoas, isso melhora a capacitação técnica, pode trabalhar aqui e ali. O projeto é muito fascinante. E o projeto era tão sofisticado que quando o De Gaulle, Willy Brandt, que fizeram a arquitetura disso, eles pensavam não é só do ponto de vista econômico. Eles imaginavam que com essa integração a Europa não entraria mais em guerra. Não vamos esquecer que a Europa, durante 400 anos, guerreou. Em 400 anos, num período de 400 anos, só houve 8 anos em que eles não tiveram guerra. Sempre estavam guerreando. Com essa integração, o que aconteceu? Não há mais interesse, não é mais viável, porque todo mundo depende de todo mundo. Só que um projeto sofisticado de integração se perdeu porque na gestão fiscal de um lado e também na gestão do endividamento externo, eles não administraram direito. Realmente administraram muito
muito mal. Não havia um gestor, um órgão fiscalizador disso. Mas o nosso telespectador deve estar se perguntando, professor Evaldo, afinal de contas, do que trata a gestão fiscal? Porque em toda a análise que se faz da crise americana, da crise na zona do euro, da crise brasileira também, já tratamos disso durante muitos anos, a gestão fiscal. O que é isso? E como é que você, telespectador, participa da gestão fiscal? Rapidinho, depois do intervalo. Crise na zona do euro. A cada semana, a sensação que nós temos é que vamos demandar muito tempo para termos ali algum equilíbrio que sustente a retomada do crescimento econômico nas 17 economias que estão hoje operando com o euro como moeda. A crise do euro é o tema do Fala Sério desta segunda-feira, que está recebendo o economista Evaldo Alves, professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, nós estamos sempre tratando da questão fiscal, a necessidade de uma gestão fiscal de competência. E o nosso telespectador me manda e-mails inúmeros. Mas, Salete, gestão fiscal, como é que eu posso acompanhar a gestão fiscal do governo brasileiro? Eu entro nessa? Vamos lá? Vamos tentar dar uma explicação didática para os nossos telespectadores? Porque eles fazem parte desse jogo, né, professor? Exatamente. Entra o telespectador, o cidadão comum entra na gestão fiscal, claro, porque o governo tem receitas e despesas como qualquer pessoa. Orçamento como qualquer básico. Empresa, ele tem receitas e despesas. Agora, se o governo ele gasta mais do que ele arrecadou, onde ele vai obter esse dinheiro? Ele lança títulos no mercado. Aqui no Brasil costuma levar o nome de obrigações. Nos Estados Unidos leva o nome de Treasury Bills, títulos do Tesouro. Esses países que estão muito endividados, estão quase quebrando, que acabamos de falar, a taxa de juros já está chegando a 10. Caramba, então, 10 é uma barbaridade para eles. Para eles. Então, o que acontece na prática? Este governo vai pagar muito mais juros para obter aquele dinheiro. Se ele paga muito mais juros, ele vai gastar menos em educação, saúde, transporte, segurança, enfim, as atividades de governo. Hoje, o mundo de hoje, ele está vivendo uma novidade que extrapola a Europa também. Eu tenho uma juventude que estudou, que se formou. Vamos olhar na televisão essas passeatas. Tem muito jovem ali. Sem dúvida, jovem, bem formado, que estudou. Investiu. E não tem emprego, porque o governo não está investindo em novas atividades. Então, isso gera instabilidade, gera aquelas passeatas. Que é o que nós temos assistido. Enfim, então, aí a gente vê o ponto, a importância de um equilíbrio fiscal, do governo ter gastar, né, professor? Ter recursos para investir, para a economia crescer. Não vamos esquecer que a Europa não cresce. Faz tempo, cresce marginalmente, não expande, não amplia o seu emprego, portanto a juventude não está. Na Espanha, o desemprego chega a 50% entre os jovens, anda em torno de 20%, mas em toda a população. Entre os jovens está em torno de 50%, quer dizer, de cada 2 jovens, 1 não tem emprego. Então, eles precisam resolver, não é só equilíbrio fiscal. Eles precisam equilibrar fiscalmente, arranjar um excedente para começar a voltar a crescer. Esta crise europeia ela já está anunciada há muito tempo, porque os governos começaram a se endividar, os governos começaram a mal gerir os seus recursos, e também tem o seguinte, do lado privado, não existia aumento de produtividade, não existia investimento. É onde entram os emergentes, onde entramos nós. Que mal ou bem, aos trancos e barrancos, estamos na luta, eles aumentando um pouquinho. Eles estavam atronados, né? No trono dos países de primeiro mundo, portanto, estavam numa área de conforto muito grande e acharam que podiam. Então, o que acontece? Vai ter que existir, não é só na Europa, nos Estados Unidos,
quase que uma revolução de gestão, uma revolução de como conduzir os negócios, como conduzir a gestão governamental. Bacana. Até com respeito ao meio ambiente, porque principalmente o americano sempre consumiu partindo do pressuposto que a natureza é infinita, e não é, a natureza é finita, tem consumo e consumismo. E o povo americano quebrou tudo, né, professor? Então, nós estamos naquela fase do ciclo capitalista, em que alguns países estão subindo, são os emergentes. Felizmente, nós estamos no jogo. Nós somos os melhores, não temos o melhor desempenho, tem gente melhor do que a gente, a China, a Índia, etc. Poderíamos ter. Poderíamos ter, isso é verdade. No entanto, se a gente quiser entender a economia hoje, eu tenho que fazer esse corte. O mundo desenvolvido numa profunda crise, não é só a Europa, Estados Unidos também está numa crise muito profunda. É verdade. Agora, os emergentes começam a subir. Isso não é nenhuma novidade. É o mapa mundo de cabeça para baixo? Exatamente. Mais ou menos, a cada 50 anos a gente tem isso. Não vamos esquecer que no outro ciclo quem mandava, quem era hegemônico no mundo era a Inglaterra. Estados Unidos era um aspirante, a Alemanha era um aspirante. Cada 50 anos eu tenho essa mudança de posição. Mas você acha que aí nós vamos ter necessariamente uma nova, uma revolução exatamente de gestão, a forma com que vamos tratar do desenvolvimento, do emprego, coisa pública? Salete, para fazer uma provocação, se a gente olhar os livros de gestão empresarial, gestão pública, geralmente são do primeiro mundo. Sim, e a minha pergunta é a seguinte: que lição eles podem nos dar com isso tudo que está acontecendo lá? É verdade. Certo? Professor. Nós é que precisamos começar também a colocar o nosso sistema de gestão, discutir um pouco a nossa nova forma, que é um novo modelo. E tem um detalhe: isso não é só teoria. Alguns negócios, eu tenho as multinacionais do primeiro mundo, é verdade, mas alguns negócios já são tipicamente de emergente. Questão do aço, hoje é de emergente. Aí está o Brasil, aí está a China, aí está a Índia, aliás o maior é a Índia nesse ramo, não é? Verdade. No setor, por exemplo, até de cerveja, de bebida, hoje o maior player, o maior jogador disso é o Brasil. É verdade. Fabricação de automóveis, o maior fabricante de automóveis do planeta hoje é a China. Não vamos esquecer que a China produz 17 milhões de automóveis e os Estados Unidos 15. Keynes, tudo isso ficou superado. Nós vamos ter de reinventar toda essa teoria, inclusive. E a forma também de gestão nesse mundo globalizado, tá certo? No sentido de que a forma de gestão, e tem uma coisinha, nós conseguimos isso por uma questão também. A gente trabalha com margens menores, tá certo? E eles sempre tiveram as grandes margens, taxa de lucro. E não aumentaram as suas produtividades. Se eu estudar o aumento de produtividade americano, se eu estudar o aumento de produtividade na Europa, de modo geral, não tem crescido nas últimas décadas. Não, nos Estados Unidos também, professor? Também. Nos Estados Unidos eu tenho a exceção de TI, informática. Tudo que é informática. Isso alavancou, está salvando um pouco, tá certo? A economia americana, os Steve Jobs da vida, tá faz certo? Uma diferença. Mas isso daí não segura a economia como um todo. Eles precisariam aumentar a produtividade no resto. Não vamos esquecer que algumas montadoras, não vou citar o nome, mas algumas montadoras têm prejuízo nos Estados Unidos. É verdade. Tem lucro na América Latina inteira. E no Brasil é o país que dá mais lucro. Mas também o brasileiro tem uma coisa com carro que não dá para entender, muito menos para justificar, né? Tem um carrão importado, mas mora na favela. Eu não entendo essa inversão de prioridades. Nós, emergentes, temos isso. Haja vista a China, que hoje é um grande produtor de automóveis e está tentando entrar aqui também. E está entrando com competência e galhardia, vamos admitir. Ainda é pouco, perto da produção deles. Eles estão, é uma inserção ainda pequena perto deles. Moral da história, se a gente para voltar para a nossa pauta, a União Europeia está precisando passar por uma reestruturação de produção, é onde é a origem de tudo, de gestão pública e
também de uma questão de como encarar a realidade, de cabeça, de como encarar a cultura do trabalho, do valor do trabalho, de produzir, de aumentar a eficiência. Nós estamos num sistema capitalista, sem isso não... e é interessante que, se a gente quiser quase que fazer uma analogia, o comunismo acabou, o socialismo real ele acabou. Na União Soviética, no leste europeu, na China é mais capitalista do que hoje em dia. Claro, no entanto, na Europa eles se portam como se fosse ainda nunca foram, mas fosse um país socialista. Só querem os benefícios e não estão preocupados em aumentar a produtividade, melhorar a eficiência. Só que tem um detalhe: não aumentar a eficiência, não aumentar a produtividade. Hoje é perder posição, porque eu tenho um grupo grande de países que estão aumentando a sua competitividade, que são os emergentes, tá certo? Nesse quadro, repito, nós não somos os melhores, mas estamos no jogo, tá certo? Agora, seria uma saída honrosa se um dos países, ou se alguns dos países hoje, na zona do euro e operando com o euro enquanto moeda, saíssem? Existe essa possibilidade? Então, olha, vamos nos realinhar, tá? Grécia, você está fora. Espanha, não administrou bem, está fora. Itália, está fora. É possível isso? Em que medida? Depois do intervalo, é rapidinho. Crise. Vivemos crise desde 2008. Começou nos Estados Unidos, se espalhou, por trás das dívidas, um endividamento absolutamente fora de controle. Nós estamos tratando, neste Fala Sério, da crise que toma conta dos países da zona do euro, com impactos, claro, na economia mundial. Estamos recebendo o economista Evaldo Alves, professor de Economia Global da Fundação Getúlio Vargas. Professor, nós temos ali na zona do euro potências tipo Alemanha, países pequenos como Grécia, e uma dificuldade de articulação imensa. Tanto que a coisa está parada, patinando e não existe. Você conquista ali uma possibilidade de saída, retrocesso absoluto, não, a Alemanha não topa, não, a Espanha não endossa. Enfim, qual é a saída? E na ausência de saídas oficializadas e pertinentes a todo o bloco, alguns países já pensam em saídas próprias, do tipo, Grécia, vou sair da zona do euro. Espanha, desemprego está muito alto, eu tenho que melhorar minhas exportações, eu vou sair da zona do euro. Existe essa saída, professor? Bom, tecnicamente deveria existir. Eu falei deveria. Gostei. Por quê? Os que não se ajustaram, não cumpriram as metas e os princípios da moeda única. São os deveres, só quiseram os direitos e não os deveres. Deveria existir esse mecanismo. Claro, eu vou explorar essa hipótese, que isso não seria fácil. Vamos imaginar que a Grécia saia. Vai ter que criar uma outra moeda deles, que não sei... Talvez volte para o dracma, que era a moeda antiga. Só que, vamos supor, volta para o dracma. O dracma vai valer o quê? Metade ou um terço? Do euro, isso. Do euro. Isso. E se vale as dívidas, quem tiver dívida, vai ver lá na Grécia, vai ver a sua dívida multiplicada por 3. A dívida cresce uma enormidade, claro. Vai ter a sua dívida multiplicada por 3. Como é que vai fazer o serviço dessa dívida? Como é que vai pagar essa dívida? Claro. Então, seria... Você desvaloriza a sua moeda... Você tem maior dívida. Eu passo a ter um endividamento ainda mais pesado. Multiplicado por 2 ou 3. Quando eu digo ninguém sabe, porque é o mercado que iria determinar. Ok. Muito bem. Isso eu pus tudo, não seria possível, seria porque existe um princípio dentro da União Europeia. Isso está na legislação, está no regulamento da União Europeia. É que para aprovar as coisas, precisa ser aprovado por consenso. Quer dizer o quê? Se um membro, um país, não concorda, por isso que a gente vê
esta questão sendo empurrada. Arrastada. Porque sempre alguém... Existe uma discordância, um, dois ou três países falam, não concordam. Aquela proposta não vai para frente. É por esta razão que há 15 dias atrás a Angela Merkel foi para a televisão, fez um discurso muito duro. E o discurso duro dela foi em que sentido? Que a Alemanha não iria mais bancar o jogo. Tá certo? Quer dizer, não ia mais aportar recursos. Tá certo. A não ser para aqueles que realmente se mostrassem merecedores. Então, não seriam expulsos, mas não teriam dinheiro. Porque a expulsão, a saída, o que seria mais lógico. Você acredita que ali nessa atitude, de alguma forma, ela já colocou os limites de participação? Salete, a gente tem que também raciocinar do lado dela. Ela é uma primeira... O nome chanceler lá quer dizer o primeiro-ministro, né? Eu gosto muito da atitude da Angela. A Angela Merkel, calma lá, ela é uma deputada. Com partidinho complicado, né? Com partido. Quer dizer, ela foi eleita, ela está ali por eleição, ela foi eleita primeira-ministra. Muito bem. Ela tem o eleitorado dela. E o eleitorado alemão, o povo alemão já está pensando, escuta, por que nós vamos ficar sustentando isso? Um país que produz, é eficiente, exporta muito. E tem uma coisa, a crise já começa a bater as portas da Alemanha. Verdade. Por conta disso. Então ela, até para sobrevivência política, ela vai ter que fechar a mão. Mas e aí, professor, se fecha a mão? Portanto, tem que renegociar. A gente cai naquele capítulo que nós já passamos aqui nos anos 80, anos 90. Vai ter que renegociar, vai ter que sentar. Não é por outra razão, não foi fora de esquadro, não foi coincidência que saíram os ministros lá da Itália, de Portugal, da própria Grécia, entraram técnicos. Para quê? Para já começar a pensar em renegociar isso, em colocar em termos viáveis, porque já se percebeu em alguns países que a fonte está secando. Você reparou que eu não falei da França. A França entra como coadjuvante, porque faz tempo que a França já não tem mais recurso para isso. Quer dizer, o único que está bancando mesmo é a Alemanha. A França entra como apoio político, institucional, por ser o segundo maior país. Portanto, a saída de um país do euro é difícil, mas a Angela Merkel já está empurrando esse pessoal no seguinte sentido, já que ela não tem legalmente essa condição. De expulsão? De acordo com o regulamento da União Europeia, não tem essa figura. Tem, mas precisa todo mundo aprovar. Não é impossível, não é viável. Praticamente impossível. Então, ela está simplesmente dizendo, não vai ter mais recursos de quem não se ajustar. O que faz sentido. Professor, nós não deveríamos ter... isso porque eu me lembro que foi criada com o FMI aí de 3 em 3 meses, cobrando o resultado da economia brasileira, e aí tinha um empréstimo para sair, mas esse empréstimo era condicionado a um equilíbrio de contas, então não tem o dinheiro porque você não acertou suas contas. Nós vivemos isso, fomos criados com isso praticamente, né, professor? Isso é o método FMI. Te dá o dinheiro, sim. O FMI hoje não tem mais recursos para isso. Mas faça a lição de casa. Mas faça a lição de casa. Você tem que fazer aquele ajuste com o qual você se comprometeu. Não se comprometeu, não vai ter o dinheiro. Pois é. Isso, não, de alguma forma, funcionou. E por que na Europa não existe gestor? Não existe um comitê de governança. Pois é. É o consenso entre os governos. É muito complicado isso, professor. É um problema de gestão. Eles deveriam, na governabilidade da União Europeia, deveria de ter uma entidade, um comitê que fizesse a gestão... Chamasse a atenção. Evaldo, você está gastando demais. Salete, você está economizando demais, precisa gastar, enfim. E também, além disso, de um comitê, precisaria, sabe o quê? Uma lei de responsabilidade fiscal. No Brasil, e a gente está cansado de ver isso, volta e meia a gente vê uma prefeitura, um governo do estado, alguém que vai no endividamento um pouquinho acima, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, você perde o seu cargo. Se você não aplica 25% em saúde, 25% em educação, você perde o seu cargo. Vai ter uma hora encrenca. Lá não existe. Né? Não estou querendo fazer blague, mas falando até muito sério.
Eles estão precisando de uma lei de responsabilidade fiscal. Não estou dizendo para copiar a nossa, mas colocar parâmetros de gestão que eles não têm, tá certo? Eles estão querendo administrar no dia a dia. Mas não tinha aquelas metas? Você não pode ter o endividamento acima de um percentual XYZ, no caso do euro? E como foi proposta, não é lei. Aquilo foi algo... Foi só uma proposta, não Foi só uma proposta. Quem não cumpria, qual é a punição? Qual é a punição de você não cumprir? Não havia punição, verdade. Não tem punição nenhuma. Então, o que está faltando na Europa era 3%, não era isso? Exatamente. E os números que a gente vê é 140, 100% de endividamento. Quer dizer, sem uma fiscalização fica complicado também mesmo. A obrigação de cumprir com uma punição, tá certo? Se não cumpriu... Não pode emitir título, por exemplo, não pode gastar. Muito interessante. Existe a possibilidade de nós termos agora, em 2012, a solução da crise Europa e a volta do desenvolvimento e do crescimento econômico nos Estados Unidos? Depois do intervalo, é rapidinho. Estamos recebendo o professor Evaldo Alves, professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor Evaldo, dá para apostar no fim da crise, em 2012, um ano de maior equilíbrio, de potencial, de ganhos, de crescimento? A gente vai precisar dividir isso em duas partes. Vamos lá. No mundo desenvolvido, isso não vai acontecer. Nós vamos continuar com a crise. Eles vão ter uma série de dificuldades, tanto a Europa quanto os Estados Unidos. A recuperação deles ainda vai demorar alguns anos, eles vão patinar, vão lutar. Os Estados Unidos é mais flexível, ele vai sair mais rapidamente dessa crise, embora a crise seja... Com empobrecimento, porque vai ter que haver um corte de gasto ali também. Com uma dívida, com um déficit fiscal muito grande, mas é uma economia mais flexível. Nesse aspecto, vai sair mais depressa, mas vai demorar tempo. A Europa também. Bom, mas nós precisamos fazer a pergunta, e nós? Mas tempo é o que para ti? É tempo 2 anos, 5 anos? Coisa de 5 anos, 3, 4, 5 anos. Estou falando do primeiro mundo, mas para ninguém sair daqui deprimido. E quem estiver lá fora que volte, porque o momento agora é do Brasil. Agora, e nós? Nós, quando eu digo nós, emergentes, o que está acontecendo conosco? Nós estamos perdendo mercado na Europa, estamos perdendo mercado nos Estados Unidos. A gente exporta para eles. Então, essa perda vai ser inevitável. Não quer dizer que não vamos exportar mais, mas a gente vai perder uma parcela, inevitável. Nosso maior parceiro comercial hoje é a China. Para a China, nós continuamos... Mas a gente exporta muito para a Europa e também para os Estados Unidos. São parceiros importantes. Nós vamos perder um pouco de mercado. Não estou dizendo tudo, mas um pouco a gente perde. Agora, o que a gente está perdendo aqui no primeiro mundo... A gente está ganhando na China, a gente está ganhando na Índia, a gente está ganhando até porque a gente não está prestando atenção com a África do Sul. África do Sul, com a Coreia. É um parceiro importante. Infelizmente, o que a gente está ganhando nos emergentes não está compensando a perda. Mas está evitando que a gente tenha uma profunda crise aqui. Diminuiu, minimizou a crise por essa nossa inserção com os emergentes. E não vamos pensar que são os emergentes que estão nos ajudando. Nós também estamos ajudando-os, porque nós também estamos exportando para eles. Esse é o desenho, é o cenário para o mundo daqui para frente. Os emergentes crescendo, é o grande mercado na Ásia, até na África, que está crescendo muito, na América Latina um pouco, tá certo? Mas se você diminui as exportações, as vendas externas, você fica com uma dependência maior interna, do consumo interno. E a família brasileira já está aí com comprometimento de renda de cerca de 50%. O endividamento nosso do consumidor também está praticamente no limite. O consumidor, ele deve consumir, mas tem um detalhe, ele não deve nunca ir além das suas capacidades. Ou seja, ele tem despesas de alimentação, de habitação, de educação.
o que ele pode pegar uma parcela disso somente e não ir além de uma porcentagem que sacrifique os outros itens, tá certo? Lei da responsabilidade fiscal, vale para todos nós. Exatamente. É pessoal. E de outro lado tem um detalhe que está ajudando a todos nós. Pouca gente está estudando isso, mas está ajudando todos nós, que eu digo emergentes. Ok. Em que sentido? Nós temos uma fantástica economia informal. Essa economia informal está segurando, em parte, também. Isso está segurando, sobretudo, o mercado interno. É só a gente observar essas grandes feiras no interior. Existe, não é só no Brasil. É verdade. Não é uma peculiaridade brasileira. Todos emergentes. Então, nós, emergentes, estamos sobrevivendo. Não vamos crescer muito. Perspectiva do Brasil esse ano é de 3,5%. Não é crise, não é um decréscimo, mas está se crescendo um pouquinho. A perspectiva é que se cresça um pouco mais em 2012 por conta até desses nossos arranjos, dessas nossas parcerias. Tá. Então, qual é a lição que a gente leva disso tudo? Final de ano, tá todo mundo ali de olho no que vem pro... Isso, e querendo saber que tipo de planejamento faz, né, agora, professor? No mercado externo, se a gente quiser buscar, tem que buscar nos emergentes, que é onde o mundo está crescendo. Negócios nos emergentes. Nos emergentes. A expansão do seu próprio negócio, aí fica de olho nos emergentes. E também não esquecer esse mercado interno que está crescendo. O governo não usou ainda todos os instrumentos para alavancar esse crescimento. Não? Ele está usando alguns instrumentos financeiros, mas ainda não usou. O crédito cresceu uma barbaridade, a taxa de juros está estimulando o crédito, só que o crédito já chegou no seu limite. As famílias já estão muito endividadas. Pois é. O governo deveria partir para incentivo fiscal, como fez em 2008. E aí eu volto a crescer. Mas incentivo fiscal só dá para a indústria automobilística. Não sei o que acontece com esse governo, E esse professor. incentivo fiscal, ele deveria... A política industrial que saiu, foi publicada e não foi para frente. Claro. Quer dizer, eu tenho que investir, sim, bem de consumo durável, automóvel, eletrodoméstico, geladeira, linha branca, etc. Mas também na indústria têxtil, que é grande absorvedora de mão de obra. Na indústria moveleira, o Brasil tem uma grande indústria moveleira. Na indústria calçadista, eu tenho uma grande indústria, e que é grande e muito absorvedora de mão de obra. Então, ainda existe espaço para se fazer alguma coisa. Mas aí, para você dar mais incentivo fiscal, o governo brasileiro tem que ter corte, a tal da responsabilidade fiscal. Tem que, é a velha gestão pública, a gestão fiscal, que tem que... Isso nós temos que fazer, essa lição de casa. O Brasil ainda não se preocupou muito com esse aspecto. Não, é verdade. Mas da não é iniciativa nada privada do outro mundo fazer esse passo, esse movimento para a economia brasileira crescer. E nós precisamos aproveitar. Século XXI é o século dos emergentes. Precisamos aproveitar essa oportunidade. E não vamos esquecer que os nossos companheiros, a China, a Índia, a Coreia, até a Malásia, estão apostando tudo. E se a gente não for ágil, ousado, eficiente, nós perdemos o bonde da história de novo. Eles nos passarão. Já estão na frente, mas a gente precisa ganhar espaço. Enfim, o cenário é otimista para nós. Professor Evaldo, muito obrigada pela sua presença, por essa competência toda na análise da história, porque a história nos dá elementos de significado grande no entendimento do momento atual, né, professor? Temos de recorrer à história. Exatamente. É isso aí. Para você, muito obrigada pela companhia. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um Fala Sério. Até lá.